Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar continuidade à nossa série aí, Deus Conosco. Gente, eu estava fazendo umas pequenas contas. A gente vai com Mateus até ano que vem. Olha que maravilha. Até ano que vem. Se alguém for ter filho ano que vem, o nome do filho vai ser Mateus. Tanto... Evangelho de Mateus, capítulo hoje de número 9. Abre aí no capítulo de número 9. Roda aí. Esse texto aqui só me lembra você, cara. Vai lá, essa palavra aqui é só roda aí, gente. Me lembra toda vez. Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Mateus 9, a partir do versículo de número 1. Nosso tema de hoje é o poder de Jesus para perdoar pecados e dar uma nova vida. Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Vamos ler. O texto diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados, Senhor meu Deus, a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade. Pai amado, Tu que só lhe conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor sabe como chegamos, as nossas lutas e dificuldades, as nossas inquietações e dores. Conhece, Senhor meu Deus, a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Por isso fala conosco, individualmente e coletivamente também, nos guia como igreja, de acordo com a Tua vontade, Senhor meu Deus, nos dá a direção para fazer a Tua vontade. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez,
Apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito têm um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no capítulo passado, capítulo de número 8, nós vimos aí, o Alexandre trouxe a mensagem semana passada. Jesus estava na região de Gadara e curou endemoniados ali. Isso está lá no final do capítulo de número 8. Tendo saído então da região de Gadara, Jesus vai retornar a Cafarnaum. Cafarnaum é a região que Jesus, ao longo do seu ministério, estabeleceu quase que como o seu quartel-general. Jesus vai passar grande parte do seu ministério ali na região de Cafarnaum. O texto nos diz aqui no versículo 1 que Jesus, entrando num barco, ele estava na região de Gadara, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Esse mar aqui é o Mar da Galileia. Ele vai então para a sua cidade, na verdade, essa região aí de Cafarnaum, e por isso é chamado aí de sua cidade. E, meus irmãos, não se sabe exatamente se essa casa a qual Jesus vai se colocar agora era a sua própria casa ou alguma casa que ele costumava ficar quando estava naquela região. Mas talvez, se não era a sua casa, mas era de alguém que o acolhia muito bem, a tal ponto dele se sentir em casa. Então Jesus vai para lá e, estando então Jesus naquele lugar, o fato é que as pessoas começaram a o procurar. Não esperaram que Jesus se deslocasse, por exemplo, à sinagoga para que pudesse ensinar e curar pessoas ali. Jesus é procurado por uma multidão de pessoas ali então, naquele lugar. Nós vamos falar a respeito primeiro desse milagre, onde Jesus cura um paralítico, e esse milagre ele está então registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, que são os mais semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 então trazem o registro dessa história, onde 4 homens, que tinham um amigo paralítico, o levam até Jesus. O texto aqui de Mateus, não nos traz o detalhe de que esse homem fora colocado pelo teto da casa. Os amigos então desse paralítico abriram ali um buraco, um espaço ali no teto da casa e desceram Jesus, porque eles não conseguiam chegar até Jesus por conta das multidões que estavam ali. Eles não conseguiam passar pela porta para que pudessem então levar aquele homem até Jesus. Mateus não nos traz esse detalhe, mas os outros evangelhos nos trazem essa informação. Então, eles conseguem chegar com o paralítico até Jesus, que proferiu então palavras de perdão e cura a esse enfermo. E aí esse primeiro texto, aqui, essa primeira parte do texto que nós lemos, que vai nos trazer aqui algumas reflexões muito importantes aqui nessa noite, para início da nossa ministração. Aí no versículo 2, nós vamos ver que Jesus responde à fé dos amigos daquele paralítico e cura então aquele homem. Olha o que diz o versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. A primeira coisa que nós vemos aqui é o esforço daqueles homens, que eles não se limitaram a esperar a casa ficar vazia. Eles não se limitaram a esperar um dado momento em que pudessem então ter um encontro ali com Jesus em um outro lugar, fora da casa, ou que fosse chamar Jesus. Eles foram muito ousados no seu agir. Eles queriam realmente que o seu amigo pudesse chegar rapidamente a Jesus. E eles certamente, então, imaginaram que essa era a grande oportunidade de ver aquele homem curado. A palavra não nos diz claramente há quanto tempo ele estava naquela condição. Se for algo de nascença, se for algo por conta de algum acidente,
Certo é que esse homem estava paralítico, não caminhava, não podia então se mover, e nós percebemos então o fervor da fé daqueles homens, que estão indo com seu amigo em direção a Jesus, de uma forma tão intensa, que vão passar então ali por todos os obstáculos. Eles estão atrás, meus irmãos, do improvável. Eles fizeram aquilo que era inesperado e eles finalmente conseguiram colocar aquele homem diante de Jesus. Aqui nós vemos o esforço de pessoas que querem que alguém chegue até Jesus. Meus irmãos, é muito valioso o nosso empenho para que pessoas que nós amamos possam chegar até Jesus. Quer seja por meio da pregação, do ensino, quer seja por meio de alguma espécie de auxílio, alguma espécie de, chamaríamos, presente, né? Quando você compra uma Bíblia, compra um livro, dá de presente para aquela pessoa, faz qualquer esforço que seja, paga para essa pessoa estar num congresso, num seminário, qualquer esforço que nós possamos fazer para que pessoas que nós amamos cheguem até Jesus é válido. E mais do que isso, não apenas aqueles que nós já amamos por serem nossos amigos, mas aqueles que se tornarão nossos amigos porque nós os amamos. E nisso nós falamos daqueles que nós às vezes não conhecemos, não temos contato íntimo, próximo, mas por meio da pregação do Evangelho, do desejo de levar essas pessoas até Cristo, nós passamos a amar as pessoas. Então nós, enquanto cristãos, precisamos ter esse desejo ardente de levar pessoas até Jesus. E que isso possa, então, refletir nos nossos gestos de dedicação, de amor, de empenho. Às vezes nós nos dedicamos muito por aquilo que nós queremos para nós. Mas será que temos nos dedicado por aquilo que é necessário para os outros? Será que nós temos nos empenhado por aquilo que os outros precisam? Quer ver um exemplo de algo que talvez nós não costumamos imaginar assim, mas quando, por exemplo, você se dedica a estudar o Evangelho, a compreender a Palavra de Deus, para cumprir o seu ministério, ali você precisa fazer isso, não por você mesmo, mas por aqueles que serão alcançados pelo Evangelho. Aqueles que serão alcançados por aquilo que você recebeu, pelo dom que o Senhor lhe deu, e que você está, por meio do estudo, da dedicação, do empenho, buscando aperfeiçoar. Cada vez que alguém, para cumprir o seu ministério, sai cedo de casa, abdica de um dia, de um momento, de algo que poderia ser um tempo para si mesmo, até prazeroso, mas se coloca ali em empenho por alguém, é como aqueles homens que estavam ali se esforçando para carregar um paralítico, para colocar por cima de uma casa, para que essa pessoa pudesse chegar até Jesus. Que nós possamos compreender a necessidade de termos empenho, meus irmãos, naquilo que nós fazemos. Uma das coisas que digo a vocês até de maneira particular, mas imagino que de todo pastor sério, talvez essa seja a maior dor, é quando você encarrega alguém de cumprir um ministério, de fazer determinado papel na igreja, e aí aquela pessoa faz de maneira relaxada. Não é tão difícil na igreja encontrar pessoas que se coloquem nas posições que são necessárias. Difícil muitas vezes é encontrar pessoas que abracem e amem aquilo como se fosse seu, que se dediquem a tal ponto de, tal como esses homens aqui, subir em uma casa para que o evangelho possa ser pregado. Essa é a dificuldade. Muitas vezes o que nós temos e acabamos nos deparando é com situações onde parece que o ministério pode ser descartado. Parece que aquilo que o Senhor nos deu pode ser deixado de lado, pode ser trocado. Se chover amanhã de manhã, torrencialmente, como choveu ontem, a gente sai de casa, debaixo de chuva, desesperado, porque tem que chegar no trabalho 8 horas. Mas às vezes para o nosso ministério a gente diz assim, não, hoje dá para faltar.
Deixa para a próxima, hoje está pesado demais. Deus entende, não é muita chuva. Se Ele que mandou a chuva, né, Ele está sabendo que eu já não ia. Então, a gente tende a relaxar. Meus irmãos, que o empenho desses homens aqui, que a palavra sequer registra o nome deles, possa ser para nós algo de exemplo nas nossas vidas. Amém? Aqui Jesus provou a sua divindade, realizando um poderoso milagre na vida daquele homem. Em 3 aspectos aqui, Jesus proporcionou cura àquele homem. A primeira cura que Jesus proporcionou a ele foi a sua cura emocional. O texto nos diz aí no versículo 2 que Jesus falou: tenha bom ânimo, filho. Jesus trata com esse homem de uma maneira tão particular, tão próxima, tão caridosa, tão cheia de amor. Jesus provavelmente considerava e entendia que aquele homem que se encontrava naquela situação estava emocionalmente abalado. Imagine você, alguém que não pode se mover, não pode ir atrás de um alimento para comer, não consegue ir a um banheiro fazer as suas necessidades, num tempo que não tinha cadeira de rodas, muito menos uma cadeira elétrica. E precisava então de pessoas dispostas a fazer por ele o tempo inteiro. Vocês acham que é fácil, meus irmãos, ter alguém disposto a fazer por nós o tempo inteiro, quando as pessoas querem, como acabamos de falar muitas vezes, apenas cuidar de si? É muito difícil. E louve a Deus se em algum momento, precisando dos outros, a gente encontrar pessoas que se dispõem para a gente quase que de maneira integral. Porque de fato é muito difícil. Quando alguém precisa de nós, quase que de maneira integral, nós sabemos o quanto é difícil. Quanto é difícil se dedicar. Pais mais velhos, pessoas que ficam adoentadas em determinado momento, e às vezes a gente precisar abdicar da nossa vida para se dedicar por aquela pessoa é muito difícil. E se coloque então no lugar daquele que precisa do auxílio, de se sentir um peso muitas vezes, literalmente, de se sentir alguém que atrapalha, porque pedir um copo com água pode ser pesado demais para aquele a quem se pede o favor. Então tudo isso certamente está passando na vida desse homem, que se encontrava ali, provavelmente, emocionalmente abalado. A palavra de Jesus talvez não fosse necessária. E por isso nos chama a atenção. Jesus olha para aquele homem, o chama de filho e pede que ele tenha ânimo, que ele tenha bom ânimo. Jesus, meus irmãos, quando chega em nossas vidas, ele busca então tratar também as nossas emoções, nos fazer erguer a cabeça, olhar para frente, acreditar novamente. Muitas pessoas longe de Jesus estão aí abaladas, com semblantes caídos. Jesus chega e cura também o nosso ser, aquilo que tem nos abalado. Jesus curou esse homem também espiritualmente. O texto nos diz que Jesus foi bem claro que os seus pecados estão perdoados. Ao perdoar os pecados daquele homem, Jesus estava provando aqui que ele era o próprio Deus. No mundo antigo havia uma crença muito clara de que as doenças eram todas elas provocadas por pecado. No caso dos judeus, a ideia do pecado. Em outras culturas, muitas vezes, a ideia de espíritos malignos que vinham como consequência de algo mal que a pessoa tivesse feito. Então isso era presente em praticamente todas as culturas e todas as religiões do mundo antigo. Então, ver aquele homem enfermo dessa forma, era para as pessoas, de uma maneira geral, olhar para alguém que havia cometido um pecado, e provavelmente um pecado muito grave. Ao mesmo tempo, os judeus acreditavam que só Deus podia perdoar pecados. Então, quando esse homem chega diante de Jesus, paralisado, e Jesus então faz dessa maneira, em vez de simplesmente o curar e dizer você está curado,
Jesus coloca ali como um perdoador de pecados. A única alternativa para aqueles que talvez tivessem dificuldade com a pessoa de Jesus, como os fariseus e escribas que estavam ali naquele momento, era justamente admitir que Jesus era o próprio Deus. Mas ainda assim eles rejeitaram isso. Então Jesus fez com essa intenção, que aqueles homens fossem confrontados com o fato de que ele era o próprio Deus. Mas esses homens rejeitaram. É isso que nos mostra o versículo 6, que Jesus precisou então dizer, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, então ele disse ao paralítico para que levantasse. Esses homens rejeitaram o fato de que Jesus estava curando aquele homem espiritualmente. Por fim, a sua cura também foi uma cura física. Diante do perdão dos seus pecados, a cura ali física parecia então agora nesse momento um ato apenas de misericórdia. Talvez o que mais aquele homem precisasse era do perdão dos seus pecados. Mas agora o Senhor concede também aquilo que os seus amigos entendiam que ele precisava, que era a cura física. Jesus mostrou então um sinal visível do seu poder. Agora já inquestionável, um homem que chegou ali, talvez com toda a musculatura de suas pernas enfraquecida, sem conseguir de nenhuma maneira se movimentar, tendo ainda por cima o seu semblante caído, Jesus agora o coloca curado e ele diz a palavra aqui que ele levantou imediatamente. Logo se levantou. Então Jesus está aqui respondendo à fé dos amigos daquele paralítico. Jesus também, meus irmãos, confrontou por meio desse gesto os críticos que estavam ali. Veja o versículo 3 que diz, diante disso alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente no seu coração? E aí diz então, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Ora, meus irmãos, esses homens não estavam ali para aprender com Jesus. Eles estavam ali porque eles queriam pegar Jesus em alguma falta. E logo que Jesus então declarou que aquele homem estava perdoado, antes de dizer que ele estava curado, logo esses homens começaram a dizer que Jesus estava blasfemando. Mas tem algo mais maravilhoso ainda aqui. Os textos paralelos, dos outros evangelhos nos mostram que Jesus não apenas os respondeu, mas Jesus respondeu os questionamentos, as censuras que eles estavam levantando nos seus corações. Imagine você está aqui, e o pastor está pregando. Aí daqui a pouco o pastor falou uma palavra com a letra errada, Pedro e João, que ficam me cortando. Aí o pastor falou, aí eles pensaram só com ele, está lá na cabeça deles. E aí o pastor vira, quem que vocês estão aí pensando aqui de mim que eu estou falando as palavras erradas? E você fala, meu Deus, estava só na minha cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu. A palavra diz que eles arrazoavam em seus corações, censurando Jesus no seu interior. Quando Jesus vira para eles e diz, mas vocês estão pensando em sair? Por que vocês estão pensando essas coisas? Imagine vocês, meus irmãos, que esses homens são forçados a contragosto reconhecer esse poder de Jesus. Jesus os censura ali nas suas colocações que estavam ainda no íntimo do seu ser. E qual era o problema desses homens? E por que eles tentavam censurar Jesus? Primeiro, eles tinham um conhecimento limitado da pessoa de Jesus. Eles não conheciam Jesus da maneira correta.
Pensavam ser Jesus apenas um profeta, talvez um homem até enlouquecido. Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus e por isso eles perseguiam aquele que deviam adorar. É por isso que muitas pessoas, meus irmãos, se negam a viver, a ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Eles não conhecem Jesus. É por isso que a primeira coisa que nós precisamos querer, antes que alguém mude o seu comportamento, é que ele conheça a Cristo verdadeiramente. Não adianta esperar mudança de comportamento de quem não conhece quem Jesus é. As pessoas precisam conhecer Jesus e precisam saber que Ele é Deus. Esses homens aqui, mesmo religiosos, não conheciam Jesus verdadeiramente. Eles também tinham um conhecimento limitado sobre o poder de Jesus. A teologia que eles tinham, o entendimento que eles tinham acerca da palavra de Deus, que eles até estudavam, mas eles tinham, nós vimos no Sermão da Montanha, pensamentos equivocados, os levavam a não compreender o poder de Jesus. Eles não sabiam que Jesus tinha poder, tanto para curar, quanto para perdoar pecados, por ser Ele o próprio Deus. Como é necessário, meus irmãos, que nós possamos conhecer verdadeiramente Jesus, amém? Estudar, conhecer a palavra de Deus, buscar entendimento, comunhão com o Senhor, buscar entender intimamente quem Ele é, o que a palavra diz sobre Ele, isso é necessário para nós. Na quinta-feira estávamos aqui no culto de homens, nós estávamos falando sobre a necessidade que os homens têm de conhecer teologia adequada, o entendimento correto das coisas de Deus. E do quanto o entendimento equivocado da teologia faz com que muitos de nós tenhamos atitudes erradas dentro de casa, com a nossa família, porque desconhecemos o que Deus espera de nós. Isso vale para todos nós, Embora no culto nós estivéssemos aplicando aos homens, mas isso vale para todos nós. Quanto mais conhecimento adequado acerca das coisas de Deus, de quem Ele é, do nosso Senhor Jesus Cristo, mais adequado será o nosso posicionamento diante das questões da vida. Aqueles homens até eram religiosos, mas não conheciam as verdades acerca de Cristo. E por isso, então, não adoravam aquele homem, Jesus, que era Deus. Estavam equivocados. Bom, Jesus os censurou. Mas ainda assim, esse milagre trouxe resultados genuínos. Primeiro, o próprio calar da boca desses críticos, eles foram calados. As atitudes de Jesus, meus irmãos, nesse tempo e com certeza no fim dos nossos tempos, calarão a boca daqueles que se voltam contra Jesus. Isso é certeza. Alguns serão calados agora. Alguns poderão ver o poder do Senhor. Outros verão na eternidade, no grande dia do nosso Senhor. Porque o poder de Deus certamente os calará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor. Amém? Jesus também produziu temor nas multidões. Veja o que diz o versículo 8. Vendo assim, a multidão ficou cheia de temor. Quando os pecadores são perdoados e quando os enfermos são curados, isso produz temor nos corações. Isso produz temor na vida daqueles que estão ali observando essas coisas. Embora talvez no nosso tempo não estejamos vendo tantas curas, do ponto de vista, chamaríamos hoje médico, mas nós podemos ainda ver muitas curas de pessoas que estão enfermas em tantas áreas da sua vida. Quando as pessoas conhecem a Cristo, elas são curadas nas suas mais diferentes formas e questões. Esse mesmo Jesus perdoa pecados e, de maneira escandalosa, nos voltamos a determinados momentos em que nos encontramos com pessoas que foram perdoadas escandalosamente. Pessoas que nós dizíamos assim, isso não tem jeito, isso não presta, não tem para onde ir. E se encontrar depois como alguém perdoado por Deus, isso gera temor. Talvez eu, você, quantos de nós aqui, talvez não sejamos nós o escândalo para aqueles que conviviam conosco.
E podem nos ver arrependidos, caminhando nos caminhos do Senhor, e olhar e dizer assim: quem era esse, quem era essa? E agora segue ao Senhor. Isso gera temor nos corações. Então, quando Jesus cura, quando Jesus perdoa, isso gera temor no coração dos homens. Também, como um terceiro resultado desse milagre, Jesus promoveu a glória de Deus. O texto diz que, além do temor no coração desses homens, eles glorificaram a Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Quando as obras de Deus são feitas nessa terra, o nome do nosso Deus é glorificado nos céus. Por isso que nós precisamos, de alguma maneira, sempre buscar que a obra de Deus seja feita. Que pessoas se arrependam, que pessoas sejam curadas. E sempre que isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Bom, nós veremos agora Jesus convocando justamente um homem rejeitado e odiado no meio de Israel a deixar o seu trabalho, deixar a sua vida que ele vivia até agora para seguir Jesus. O nome desse homem é Mateus, aquele que dá nome, como autor desse evangelho. Bom, tanto no evangelho de Marcos quanto em Lucas, Mateus é chamado de Levi. Apenas aqui, Mateus é chamado inicialmente de Mateus. O que nos coloca então diante de uma situação que não se tem uma definição. Talvez se chamasse Levi e tenha passado a ser chamado Mateus após começar a seguir Jesus. Ou talvez o seu nome já envolvesse tanto Mateus quanto Levi, ou Levi Mateus, ou Mateus Levi, ou algo do tipo. Certo é que é a mesma pessoa, tanto no Evangelho de Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, é a mesma pessoa, Mateus e Levi, aquele que se tornou discípulo de Jesus, posteriormente se tornou apóstolo do Senhor. Bom, nós veremos aqui, primeira coisa, que o Evangelho, meus irmãos, ele abre então as portas da graça àqueles que são rejeitados. Veja o versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Bom, Jesus ainda está em Cafarnaum. E Cafarnaum, meus irmãos, ficava à beira de uma estrada que ligava Damasco ao Egito. Por ali passavam grandes caravanas de comerciantes, havia um porto próximo. Então, naquele lugar, passavam muitas caravanas ali, com muito comércio, e pessoas de todos os lugares. E imagine você nem vai acreditar, mas o governo de Roma cobrava muitos impostos, igual os governos aí que a gente conhece. Eles cobravam imposto sobre a renda das pessoas, e ainda cobravam impostos sobre os bens que eles adquiriam. Incrível, né? Parece um governo que a gente conhece, né? A pessoa tinha renda e eles cobravam imposto. Aí, se não bastasse tirar o imposto da renda, o que eles compravam, eles pagavam imposto também. E aí, o que acontecia? O governo de Roma, então, escalava, geralmente, alguém do meio do povo dominado para auxiliar na cobrança desses impostos. E era justamente aquilo que a palavra nos aponta como os publicanos no meio dos judeus que faziam esse papel. Os publicanos eram selecionados por Roma para cobrar os impostos do seu próprio povo. Por conta disso, eles eram considerados, então, traidores. Eles eram uma classe odiada em Israel. Eles eram rejeitados. Eles eram comparados com porcos. E você já deve ter ouvido falar, os judeus não tinham nenhuma afinidade com os porcos. Então eles eram comparados com porcos. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles não podiam ser testemunhas em um processo, porque eles não eram considerados pessoas de confiança. Assim eram os publicanos, completamente rejeitados no meio do seu povo. Para piorar, em geral, esses publicanos eram perversos.
E o que eles faziam? Além do imposto cobrado por Roma, eles cobravam impostos ainda maiores, para que eles se beneficiassem daquilo que era cobrado a mais das pessoas. Então, perceba que nós estamos falando de alguém aqui que era, dentro daquele contexto, completamente rejeitado. Traidores da sua própria pátria. Assim eram os publicanos, assim era Mateus. E é justamente esse homem odiado pelo povo judeu que Jesus chama para segui-lo. É justamente esse homem que posteriormente se tornará um dos 12 apóstolos. E meus irmãos, como a graça de Deus é surpreendente. Deus chama os improváveis. Deus chama aqueles que aos olhos dos homens jamais dariam em nada. Deus alcança os inalcançáveis. Essa é a graça de Deus, amém? E nós precisamos louvar a Deus por isso. Louvar a Deus. Porque nós não podemos ter o olhar como os fariseus judaicos tinham. Eles selecionavam aos seus olhos aqueles que poderiam ser alcançados. Aos olhos deles, nenhum publicano jamais poderia ser salvo. Jesus agora então chama Mateus para o seguir. Mas segundo o padrão daqueles homens, Mateus era o mais vil de todos os pecadores. E é ele que agora vai se colocar a seguir Jesus. Jesus não precisou aqui argumentar com Mateus. É um chamamento aqui semelhante a alguns outros que nós vimos. Não houve necessidade de argumentar, Jesus apenas o chamou. O texto não nos deixa claro o quanto Mateus o conhecia ou teria ouvido falar dele ou não. Fato é que Mateus não resistiu e atendeu ao chamado de Jesus imediatamente. Ele se dispôs e foi. Quantas vezes nós queremos resistir a Jesus que tem nos chamado? Quantas vezes, talvez alguns de nós resistiram por muito tempo, tentaram fugir. Mas Jesus, meus irmãos, se nos chama, que nós possamos nos colocar como Mateus que abriu mão daquilo que tinha para seguir Jesus. E justamente esse Mateus é que viria a escrever um dos evangelhos. Justamente esse evangelho aqui que nós lemos e estamos nos dedicando ao longo desse ano. Mateus, esse homem rejeitado, se tornaria uma bênção para outras pessoas, tanto naquele primeiro momento como apóstolo, quanto agora, nos tempos de hoje, quando nós abrimos o evangelho escrito pela pena de sua mão, da sua própria mão ele escreveu e nos compartilhou as histórias de Jesus. Aquele homem rejeitado serviu a Jesus de uma maneira inigualável. Talvez nós deveríamos pensar que quando nós queremos nos limitar, achar que nós não temos muito a servir, nós não temos muito a entregar, nós não temos nada a dar para Jesus, meus irmãos, de fato nós não temos, mas é Jesus quem quer nos usar. É Jesus que olha para nós e nós não tendo nada a entregar, vem então, nos chama, nos capacita e nos usa para a sua própria glória. E isso para nós tem que ser um motivo de alegria, de fato, nós não temos o que entregar, mas o Senhor nos chamou, amém? Amém. Talvez você está aqui e você tem sido alguém que tem resistido a isso. Sempre que alguém tenta estimular você, vamos lá, vamos se dedicar, vamos fazer a obra de Deus, vamos... Aí você diz, não tenho a entregar, não tenho nada para dar, não tem pessoas melhores, não, isso aqui, ele coloca desculpas. Para de dar desculpas. Apenas aceite o chamado de Jesus. Apenas aceite aquilo que Jesus quer fazer com você, quer fazer através da sua vida. Meus irmãos, podem os homens mais ricos do mundo, e muitos que foram mais ricos do mundo ao longo da história, que já morreram e foram esquecidos. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, que Jesus não voltar, o nome de Mateus será lembrado.
um pecador rejeitado em seu tempo, mas que aceitou o chamamento de Jesus. Essa consciência que nós precisamos ter. Aceitar o chamado que o Senhor Jesus nos faz por meio do seu Evangelho. Esse Evangelho, meus irmãos, então, que abre as portas da graça de Deus aos que se reconhecem como pecadores. É o que o texto nos diz, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Bom, Mateus ele não se contentou em seguir Jesus. Ele não se contentou em ir e caminhar junto com Jesus. Ele quis apresentar Jesus aos seus amigos. Nós vimos agora há pouco alguns amigos que levaram um homem até Jesus. Agora Mateus vai preparar um banquete para que os seus amigos possam ter então acesso a Jesus. Embora a minha versão aqui do texto de Mateus diga estando Jesus em casa, a maioria dos textos apontam que Jesus estava na casa de Mateus. É Mateus quem recebe Jesus. E que serve então ali um banquete para que os seus amigos, outros publicanos e outros pecadores de outras qualidades, vamos dizer assim, possam então ter acesso ao Jesus que os salvou. Ele providenciou que os seus amigos pudessem ter um encontro com Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem é alcançado pela graça não quer, não deve reter essa graça apenas para si. Nós precisamos compartilhar dessa graça que nos alcançou, amém? Nós precisamos compartilhar e aproveitar as oportunidades para isso. Olha, isso aqui que Mateus faz é algo maravilhoso. Tantas coisas que nós achamos que para pregar o Evangelho, para compartilhar da graça do Senhor, precisamos de fazer coisas tão difíceis. Mateus faz algo que, embora a palavra nos aponte que teria sido ali um banquete, mas isso provavelmente porque eram muitas pessoas e porque ele tinha condição também. Mas a essência aqui é: Mateus abre a sua casa, põe a mesa, serve as pessoas e Jesus está ali. Algo simples que nós podemos fazer: receber pessoas na nossa casa, e se Jesus está lá, essas pessoas serão alcançadas por Jesus. No meio da nossa conversa, do bate-papo, de trocar ideias, de perguntar como as pessoas estão, de querer saber um pouco mais sobre a vida delas, de se dispor. Como é importante aproveitar as oportunidades que nós temos, inclusive a mesa, para compartilhar o amor de Jesus, para compartilhar daquilo que Jesus fez por nós. Uma estratégia simples, algo que parece que não vai ter tanto efeito, talvez possa ter muito mais efeito do que estratégias gigantes, vamos fazer aquele dia evangelístico. Eu sinceramente, meus irmãos, digo isso de maneira pessoal, a dar muito mais valor a esses momentos, a essas oportunidades. Eu tive muitas oportunidades no serviço, você está sentado ali na copa, comendo com os amigos, colegas de trabalho, e poder entrar no assunto. Quando alguém compartilha alguma dor, quando alguém compartilha alguma dificuldade, alguma situação ali que está passando, e você poder falar acerca de Cristo, você poder apresentar Jesus naquele ambiente ali completamente informal, falar a respeito de Jesus. O que nós precisamos sim é estarmos dispostos a compartilhar essa graça que nos alcançou. Jesus foi então acusado agora, uma nova acusação da parte dos fariseus contra ele, de se assentar-se com pecadores. E Jesus vai responder a isso, mostrando a eles que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. Nós bem conhecemos esse texto. Aqui, os sãos são aqueles que se consideravam bem,
que eram justamente os fariseus. Eles que se consideravam tão bem a ponto de entender que não precisavam de Jesus. Esses eram os que se consideravam sãos. Jesus vai nos dizer que não é para esses que ele veio. Então, quando Jesus fala isso, não quer dizer que há pessoas que estão bem, que já estão bem, que são perfeitas e que não é para esses o evangelho. Não, é para aqueles que se consideram superiores, que já se acham bem, que acham que não precisam de Jesus. Para esses realmente, essa graça salvadora não irá chegar. Mas para esses que são doentes, ou seja, que reconhecem os seus pecados, reconhecem que precisam de cura, Jesus disse, é para esses que eu vim. Para esses que são marginalizados, pecadores, aqueles que reconhecem a necessidade de um Salvador. É para esses que Jesus veio. Isso Jesus então alerta ali então esses fariseus. Jesus quebrou a arrogância desses homens, quando ele diz aí no versículo 13, vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Essa é uma referência ao livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vocês precisam aprender. Sabe o que é dizer isso para alguém arrogante a respeito do seu conhecimento? Você não conhece, você não sabe, você precisa aprender. Só que a gente já conviveu com pessoas arrogantes com respeito ao conhecimento, talvez possam compreender um pouco melhor isso aqui. Foi o que Jesus disse a eles, vocês não sabem. Vocês precisam conhecer, vocês precisam aprender. Não é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifícios, não quer gente que está se achando que está bem, que está por cima. Não. O que o Senhor quer são pessoas que vão reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua fraqueza, as suas dificuldades, um coração quebrantado. Assim nós precisamos nos apresentar diante de Deus, mesmo nos nossos melhores dias. Reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, eu careço da Tua presença, do Teu ensino, do Teu amor, da Tua restauração. Confessar ao Senhor todos os dias que nós não somos nada, meus irmãos, sem Ele. No dia que você levantar com a sua saúde no melhor, com a sua disposição maior, com o seu conhecimento o máximo que você tem, com o seu desejo, sonhos, planos, projetos ali, todos anotados, dizendo assim, né, como dizem esses que orientam essa geração, dizendo assim, hoje você vai fazer a sua melhor versão. Nesse dia, meus irmãos, se curve diante de Deus e diga, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu não tenho nada. Sem o Senhor, nem minha inteligência, nem minha saúde, nem minha disposição, nem os meus planos, eu não sou nada sem Ti. Nesse dia nós temos que nos dobrar diante de Deus, principalmente para que os nossos corações altivos não venham nos tornar orgulhosos diante do Senhor. Venhamos nos dobrar diante de Deus. Senhor, precisamos de Ti, não somos nada sem o Senhor, não temos nada sem Ti, nem os meus recursos, nem o meu conhecimento, nem meu diploma, nada. Nós não somos nada sem Ti. Jesus então quebrou a arrogância daqueles homens aqui também nesse momento. O Evangelho, meus irmãos, também ele é uma porta para uma vida de alegria. É que nós vamos ver aqui no restante do texto, versículos 14 e 15, diz, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Bom, a palavra aramaica jejuar, ela faz referência à ideia de estar de luto. É por isso que nós falamos no Sermão da Montanha também, que os judeus quando jejuavam, eles ficavam tristes. Eles tinham realmente a intenção de se colocar diante de Deus com um semblante abatido para conseguir algo de Deus. Quem tem filho pequeno sabe, né? E tem os grandes também, vai lembrar que as crianças, às vezes, quando querem conseguir alguma coisa, né, faz aquela carinha assim, tá triste.
Aí a gente vai lá todo preocupado, o que foi? Aí eles não falam logo, né? Aí vira mais um pouquinho assim, tipo, ainda estou para conseguir algo da gente. Era assim que os judeus muitas vezes faziam. Eles se colocavam diante de Deus ali com aquele semblante abatido, que eles achavam assim, não, Deus vai me olhar, vai ver que hoje eu estou tristão aqui nesse jejum, e aí Ele vai me conceder aquilo que eu quero. Faziam isso muitas vezes para serem reconhecidos diante dos homens. O texto então aqui nos informa que os discípulos de João Batista, perguntaram a Jesus por que eles e os fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não jejuavam. Pela lei judaica, era obrigatório apenas um jejum no ano, que era o jejum do dia da expiação. Mas os escribas e fariseus acrescentaram à lei uma tradição imposta por eles, não por Deus. Então eles jejuavam 2 vezes por semana e justamente jejuavam para serem vistos pelos homens com esses semblantes abatidos. Jesus vai nos mostrar algumas coisas aqui nesses 2 versículos. Primeiro, que ele não era contra o jejum. Jesus não era contra o jejum. Ele mesmo jejuava. Porém, meus irmãos, o que Jesus quer nos mostrar aqui é que os homens podem transformar algo bom, algo edificante, algo libertador em um fardo pesado. Era o que esses homens faziam, por isso que eles estavam cobrando. Né? Como assim nós fazemos e vocês não? Como assim eu oro tanto e vocês não oram tanto? Como assim eu estou aqui me dedicando aqui nas minhas penitências diante de Deus? Vocês não são tão assim? São aquelas pessoas que cumprem as suas disciplinas espirituais, fazem e deveriam fazer, sim, nós devemos fazer, cumprir disciplinas espirituais para a nossa edificação, para nos aproximarmos de Deus, mas isso com um prazer pessoal diante do Senhor. Mas há muitos que querem fazer e querem ficar olhando para o outro para dizer assim, ó, você não é tão espiritual quanto eu, você não é tão íntimo do Senhor quanto eu. E aí aquilo que era para ser prazeroso, eles fazem então um fardo pesado e querem inclusive colocar esse fardo pesado sobre os outros. Querem fazer com que os outros se sintam mal se não fazem tanto quanto eles. Estou vindo aí, né, de uma semana indo direto para o monte, oração toda noite, meu irmão, tá? O negócio tá sério lá, pegando assim, ó, Deus se fez presente, tá maravilhoso. E você, meu irmão? Aí o irmão disse, tô indo para a igreja, tal, tô orando em casa. Você não é tão espiritual, não. E aí fica comparando. Eu não estou dizendo para você que a gente não deve orar, que a gente não deve jejuar. Devemos ler a Bíblia, devemos ter as nossas práticas. O que nós não devemos fazer é ficar achando que o outro está mal, que o outro não é bom, que o outro não é isso, aquilo, porque nós somos mais. E esse é o grande erro. Jesus então denunciou que o jejum deles era um jejum, ou poderia se tornar um jejum hipócrita, se eles estavam apenas se preocupando se os outros faziam ou não. Jesus também nos mostra aqui que a vida cristã, meus irmãos, deve ser como uma festa de casamento, e não como um enterro. A festa de casamento é aquela celebração, né? Aquela alegria, né? Principalmente para os pais que estão dizendo assim, menos uma despesa aqui em casa, está indo agora. Né? Eu estou preparando para esse momento, em nome de Jesus, vai dar certo, todos os 3 vão casar um dia, né? Vai dar certo. Demorar um pouquinho, mas vai chegar. Casamento é uma alegria. A gente fica feliz pelos noivos, né? Fica todo mundo feliz, os noivos ficam felizes, ganham panela, ganham as coisas para levar para casa, né? Se tiver um amigo lá ousado para cortar a gravata e pegar um dinheirinho, o noivo fica mais feliz, fica todo mundo feliz. Velório já é tristeza, né? Semblante abatido, a gente fica mal. Mas tem gente que quer viver a caminhada com Jesus como se fosse velório. A pessoa está sempre abaixo, está sempre mal.
A palavra de Deus para ela é um peso. A vida com Deus, ir para a igreja é pesado, é doloroso. Não, meus irmãos, a vida com Deus deve ser essa vida de alegria. Jesus mostrou então para aqueles homens, olha, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus estava ali presente. Os seus discípulos precisavam desfrutar da presença de Jesus. Jesus é aquele que veio para nos trazer vida e vida abundante, diz a palavra lá no Evangelho de João. Então nós precisamos viver com o Senhor Jesus em alegria. Ter alegria em participar dos cultos, em cultuar junto com a igreja, em se envolver nos ministérios. Até em vir para a igreja domingo de manhã, a gente tem que vir feliz. Não é o que diz a musiquinha? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Vocês são uns crentes muito ralados. Eles gostam de cantar no carro lá. Quer dizer, eu não gosto muito, porque às vezes eu tô afim, mas a Alice, Sofia, ama. A Neuza gosta, a Dona Alice que está com a gente também puxa lá, porque ela já foi de coral, né? Então ela tem um nível superior na música. E a gente vai cantando, a gente se alegra quando vem para a casa do Senhor. Não faça da sua vida com Deus um fardo pesado. Ah, mas eu vou ter que largar um monte de coisa para servir Jesus. Gente, é a alegria que a gente tem de servir Jesus, o resto é o resto. O resto é o resto. Fomos salvos, libertos, merecíamos a morte e não vamos receber a morte. A gente quer mais o quê? Tivesse foguete para soltar todo dia, a gente tinha que soltar todo dia. Glória a Deus, aleluia. Todo dia. Que foi que esse irmão crente solta foguete todo dia? É a alegria de que Jesus salvou ele ia morrer e não vai mais. Não é não? Nossos irmãos católicos, eles não fazem, né? Só na procissão aí deles. A gente tinha que ter alegria de servir Jesus e estar maravilhado nisso. A cantar um louvor. Aquela tristeza. Tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é doloroso. Não pode ser, meus irmãos. A vida com Jesus é como a alegria de uma festa de casamento. Foi ele que falou. Essa alegria que nós precisamos ter. De estar caminhando com Jesus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Por fim, meus irmãos, esse Evangelho que abre as portas da graça para aqueles que se reconhecem pecadores, que abre as portas da graça para aqueles que são improváveis, que é uma porta para uma vida de alegria. Esse mesmo Evangelho, ele é uma porta para uma vida completamente nova. É o que diz aí os últimos versículos, 16 e 17, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Jesus vai utilizar agora duas figuras que, para aquelas pessoas daquele tempo, eram facilmente compreendidas, para nos ilustrar, meus irmãos, que a vida com Ele é uma vida completamente nova. A primeira figura, que está aí no versículo 16, e fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Jesus nos mostra aqui que o vestido velho, que representa aqui o velho entendimento que aqueles homens tinham da lei e dos costumes judeus, ele deveria ser deixado de lado. A palavra nos diz que em Cristo são feitas novas todas as coisas.
Jesus buscou então aqui demonstrar que a vida cristã, meus irmãos, não é uma mistura do velho com o novo. A vida cristã é algo completamente novo. A vida cristã não é uma associação de uma coisa nova com um monte de coisas velhas que eu ainda quero guardar. Não, a vida cristã é uma vida completamente nova. A vida com Cristo não deve ser igual a gente faz lá na casa da gente. Que a gente vê uma coisa, está lá, não presta mais, mas a gente tem ciúme de jogar fora, de quebrar, de botar no lixo ou de dar para alguém. Aí vai ficando lá. A gente não faz, a gente não usa, mas está ficando lá, a nossa casa cheia de tralha. A vida com Jesus não é para guardar tralha, amém? A vida com Jesus não é para ficar guardando aquilo que era velho, que estava lá atrás, não. É para se entregar para o Senhor e deixar Ele transformar todo o nosso ser. Não ficar aprisionado naquilo que é velho, naquilo que passou, naquilo que eram ensinos equivocados, que nós estávamos presos. É para nós estarmos dispostos a toda transformação que o Evangelho nos traz. Jesus tem algo maravilhoso para nós, e esse algo maravilhoso não é aquilo que nós queremos, é a sua própria palavra, o seu próprio evangelho, o seu próprio estilo de vida que Ele nos dá. O versículo 17 diz: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Naquele tempo, meus irmãos, o vinho era guardado em recipientes, né? Deve ter aí, talvez na sua Bíblia, o termo odre. Os odres eram recipientes como de um tecido até bem forte, só que era um tecido que ele ia se expandindo à medida que o vinho fermentava. Então ele crescia um pouco, né? Ele se expandia um pouco, na verdade. Só que o que acontece? Esse vinho fermentava, ele se expandia naquele recipiente. E agora, como era uma espécie de um tecido, isso não podia mais ser utilizado. Se alguém jogasse ou terminasse aquele vinho ali, que estava naquele recipiente, e tentasse colocar um vinho novo no odre, agora esse odre iria se rasgar, porque ele já tinha expandido o que podia expandir, esticado o que podia esticar, não tinha mais condições. Então foi essa figura que Jesus usou, que para eles era muito frequente. Se colocasse um vinho novo no odre velho, o odre ia se rasgar, se perderia o odre, se perderia o vinho, ia tudo por água abaixo. Assim é, meus irmãos, a nossa vida quando a gente quer ficar encaixando aquilo que é velho, aquilo que é longe da palavra de Deus, com aquilo que é a palavra de Deus. Quando a gente quer encaixar aquilo que não dá, que é errado, que a palavra diz que não é bom, e a gente fica tentando encaixar as coisas de Deus ali. Não dá. Não dá. Eu não sei se a sua casa é igual a minha casa, mas eu acho que é só lá em casa. Que a gente vai no armário procurar os potes de plástico, ou você acha a tampa ou você acha o pote. Misericórdia. Mas a gente encontrou uma solução que chama papel filme. A gente o pote passa em cima. Ou você acha a tampa ou você acha o pote. Frustração é quando você vê e diz assim, é da mesma marca, aí você tenta encaixar, mas não era o mesmo tamanho. É assim que muita gente quer fazer na caminhada com Jesus. Quer ficar tentando encaixar aquilo que não encaixa. Dar jeito naquilo que Jesus já disse que não tem jeito. Que é para deixar viver o novo com Cristo, segundo a sua palavra. Para isso Ele tem nos chamado. A alegria que Ele nos concede, meus irmãos, Ele nos concede na presença dEle, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Vivendo da maneira que Ele nos chamou para viver. Assim nós viveremos alegres. Assim nós viveremos bem. Quando dispusermos o nosso coração a viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje à tarde eu vi um pastor, um videozinho curto na internet de uma pregação, ele falando assim, olha, talvez você está triste porque você está olhando para as coisas na sua expectativa. A gente olha para as coisas e a gente diz assim, eu só vou ser feliz se eu tiver esse emprego, se eu tiver essa casa, se eu tiver esse carro,
se eu sair desse lugar, se eu for para tal lugar. Eu só vou ser feliz se as coisas for dessa maneira, se eu tiver desse jeito. Se eu chegar a tanto na minha conta, se isso ou aquilo, aí eu vou ser feliz. E quando isso acontece, a gente começa a viver infeliz. Porque a gente não vê Jesus caminhando com a gente não vê Jesus no meio da nossa caminhada, dia após dia. A gente levanta e senta para tomar café e está lá, café, leitinho, pão, manteiga, e a gente não agradece, diz assim, oh, que Deus maravilhoso, está aqui o meu café da manhã. A gente diz assim, que raiva, era para ter ovo, era para ter queijo, presunto, mas hoje já é dia 28. Tem que esperar dia 5. Aí a gente não consegue agradecer. Quanta gente está sem o café, está sem o pão, está sem a margarina. Quanta gente passando necessidade. E às vezes a gente não consegue agradecer por aquilo que tem. Meus irmãos, para a gente viver a alegria de Deus e o novo de Deus, a gente precisa se dispor ao vinho novo. E o vinho novo é colocado em um novo recipiente. Que os nossos corações estejam abertos. Jesus está cheio de vontade de transformar a nossa vida em uma vida de alegria, de acordo com o seu querer. Nos deu o Evangelho, nos deu a sua graça, nos deu o seu amor. Que estejamos, assim como Mateus, dispostos a receber, dispostos a caminhar com Ele dia após dia. Amém? Deus abençoe você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.